Esperando o pessoal chegar na live, compartilhando a live no grupo. Pá. Aqui. Marujo Adventista. Já peço que quem for chegar na live se inscreva, compartilhe, tá? Quem puder dar uma força para nós aí, financeiro, o Pix está na descrição do vídeo. Também está no lado aqui. E você encontra... Deixa eu ver o que você encontra. Não, é isso aí. Na descrição encontra um curso de teologia pagamento único e é isso. Vou ouvir um áudio de um parceiro aqui, ok? E aguardo o pessoal chegar aí. Como é que tá o áudio? Salve, Galvão, beleza? Tamo junto. E aí, vai mandar 10 real pra nós? Hoje bateu um papo sobre isso aí. Eu achei engraçado. Achei engraçado um carinha falar assim, não, eu compro os 3 léxicos aí da Septuaginta, 100 reais cada um, 300 reais no Pix, aceita? Ah, mano, você pode pegar os 300 então e comprar outro léxico pra você. Sinta-se à vontade, tamo junto no campo de batalha, né? É fácil encontrar um léxico da Septuaginta, tipo, você encontra em qualquer sebo. É. Ai, 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 ai. Né? Mas o papo é esse, e o papo é reto. Por que a Septuaginta ela é tão pouco estudada? Isso eu já comentei em vídeos meus, eu já comentei em outros vídeos meus, o seguinte, a Septuaginta é sempre o último patamar que a gente vai, no estudo. Por quê? Ou o cara vai começar o estudo pelo hebraico bíblico, estudar hebraico bíblico, ou o cara vai começar Novo Testamento grego e vai ler o Novo Testamento grego. Quando ele já fez uma certa caminhada, é aí que ele vai necessitar da Septuaginta. Então, por exemplo, o cara está estudando grego do Novo Testamento. Pá, ele vai estudar bastante Novo Testamento para depois, num dado momento, ele ir para a Septuaginta. Pelo menos foi assim comigo e é assim com todos os amigos meus que estudam grego. Né? E o hebraico, o cara que quer se especializar em Antigo Testamento, é a mesma coisa. Ele começa pelo hebraico bíblico, estuda Antigo Testamento, depois ele vai para o Novo Testamento, estuda um pouco de grego, e aí ele parte para a Septuaginta. Então a Septuaginta nunca é a primeira opção do estudo de grego, de qualquer pessoa. Ela nunca é a primeira opção. Sabe? Ela nunca vai ser a primeira opção. E ó, quem puder dar uma força aí, alguma doaçãozinha, agradeço já. Tá? Quem puder dar uma força. Beleza? Vamos lá. Então, nós temos essa questão para começar a conversa. Então, a Septuaginta ela nunca vai ter prioridade nos estudos e nem é para ter. E nem é para ter, porque a Septuaginta ela é uma tradução do texto hebraico. E então ela tem várias versões dela, né? Deixa eu só E existem várias versões dela. Então o que acontece? Você não pode se fixar nela para fazer uma interpretação. Você pode usar ela para buscar um entendimento, talvez, como que o Antigo Testamento foi citado no Novo Testamento, por exemplo. Isso aí é uma coisa legal a se fazer. Isso é uma coisa, como que eu diria, inteligente a se fazer, beleza? Então, você começa por aí. Mas nunca ela é decisiva. E por que eu digo decisiva? Porque a Septuaginta ela é uma tradução do texto hebraico. Ela serve de ponte para o Novo Testamento, para a gente entender, por exemplo, boa parte das citações do livro de Hebreus, do Novo Testamento, vem da Septuaginta. São citações diretas da Septuaginta, não são traduções do texto hebraico, são diretas da Septuaginta. Né? Que é também uma das coisas que confirmam que o Novo Testamento foi redigido originalmente em grego, por causa dessas citações diretas da Septuaginta.
Aí alguém pode dizer: "Ah, mas a Septuaginta é coisa de não sei o quê". Não, a Septuaginta foi criada por judeus e depois da treta entre gentios e judeus ali no primeiro século, é que os judeus vão fazer uma alteração na Septuaginta deles, né. A recensão de Áquila vai fazer a recensão própria deles. Mas até o primeiro século, ali antes da treta, os judeus usavam a Septuaginta sem problema nenhum, né, por causa do contexto helenístico e por aí vai. Então o que que acontece? A Septuaginta que nós temos hoje, elas são manuscritos sobreviventes do quinto século, né. Inclusive a melhor Septuaginta, pelo que eu lembro, é o Codex Vaticanus. O Antigo Testamento em grego é o Codex Vaticano, o Vaticanus não, Alexandrinos. Mesmo sendo do quinto século, ele é a melhor cópia que se tem da Septuaginta em si. Então é bem legal isso. Mas o problema é que a galera muitas vezes se esquece de que ela é uma tradução. Então o cara fala: "Não, porque não, Septuaginta ela é tradução do texto hebraico". Isso é evidente. Prioridade é sempre texto hebraico. Sempre texto hebraico. Nunca é o texto grego. "Ah, não, é porque na Septuaginta aparece assim". Então, mas Septuaginta, ela é tradução. Ela pode reforçar uma tradução aqui, uma ali, beleza, mas ela nunca vai ser prioritária para Antigo Testamento. Ela serve talvez em algum contexto para reconstrução textual. Por quê? Você tem o texto hebraico, você tem o texto grego. O texto grego ele é tradução de um texto hebraico. Sendo isso, ele reflete uma tradição hebraica. Isso é lógico. Se você tem uma determinada tradução, você tem lá o texto hebraico diz A e a Septuaginta está dizendo B. A pergunta é: qual palavra hebraica na Septuaginta ali representa? Qual palavra hebraica? Se a tradução B joga para uma palavra hebraica B que diverge da letra A, aí seria algo interessante se analisar. Então nunca é o texto grego em si, e sim sempre o proto-hebraico que a Septuaginta pode trazer. E isso é complicado também de definir. Por quê? Quando a gente olha, tentar descobrir o original através de uma tradução, e isso acho que vai dar até debate para um grupo, para um vídeo futuro, isso literalmente vai dar. Você tenta achar o original de uma tradução, é muito complicado. Por quê? Às vezes a palavra da Septuaginta tá trazendo a palavra B, a tradução B, só que a tradução B, ela é também possível pela tradução do texto hebraico. Então o bagulho é doido, cara, é muito louco e muito complexo, e isso não é papo para iniciante. Literalmente, isso que eu tô comentando com vocês não é papo para iniciante. Mas vamos lá. Aí, ó, hoje estava olhando um livro de introdução à Septuaginta da Vida Nova. Legal. O Galvão Braddock, salve Bradocoso. Depois da destruição de Israel no século 70, ficou mais difícil estudar hebraico do Antigo Testamento? Não. Os judeus continuaram transmitindo o hebraico, depois desenvolveram os pontos massoréticos, né, as questões massoréticas, transmitiram o texto hebraico através do texto massorético, e não é mais difícil não. O que dificultou é que meio que deixou assim de ser uma língua corrente, né? Passou a ser uma língua de um povo espalhado pelo mundo, né? Mas ele se manteve, inclusive se manteve. Outros povos perderam suas línguas ao longo do tempo. Isso aí é fato, mas incrivelmente os judeus, pelo sistema de transmissão que eles desenvolveram, mantiveram o estudo do hebraico deles vivo o suficiente. O suficiente, mantiveram o hebraico deles vivo o suficiente para assim, como língua litúrgica. E aí lá no século passado ressuscitaram o hebraico bíblico, né? Fizeram algumas alterações no hebraico bíblico, trocaram os caracteres e ressuscitaram o hebraico, né? Não que, né? E quando eu digo ressuscitar o hebraico é tipo assim, o que define uma língua morta e uma língua viva? Uma língua morta é quando você não tem mais pessoas nascendo falando aquele idioma. Como assim pessoas nascendo? Por exemplo, no Brasil tem pessoas nascendo falando português.
Na Alemanha, tem pessoas nascendo falando alemão. Na Itália, existem pessoas nascendo e falando italiano. Agora, vou dar um exemplo. Hoje, nasce alguém nascendo falando latim, num contexto, um país falando só latim? Existe alguém nascendo hoje falando grego koiné ou grego clássico? Não, não existe. Então, o grego clássico é uma língua morta. O latim é uma língua morta, porque não se tem mais pessoas nascendo falando aquele idioma. As pessoas elas vão aprender a falar latim, grego, através do estudo como segunda língua. Então, o latim se perdeu porque é uma língua morta? Não, ele não se perdeu, mas não nasce mais falantes. O grego koiné, mesma coisa, o grego clássico, mesma coisa. Não se produz mais obras construindo o idioma do grego koiné, entendeu? Ah, mas na Grécia se fala grego, mas é grego moderno, entendeu? É, entende? É isso, sabe? Então, onde eu estava mesmo? Eu comecei a falar falando de Septuaginta. Até esqueci onde que eu estava falando aqui. Eu vi o comentário. Para alguns a razão talvez é apologética. É que assim, vamos lá, vamos pegar o seu ponto aí, Sandro. Não, cara, retrata a sua resposta não, ela é boa, a sua colocação ela é boa, eu vou dialogar sobre isso. De fato, você vai ter uma porrada de judeu de internet falando que a Septuaginta é uma heresia, que é ruim, que é não sei o quê. Quando, na verdade, quem fez a Septuaginta inicialmente foram judeus, no Egito, judeus helenistas. Ah, porque em Israel se falava hebraico, então a Septuaginta não era usada. Mentira. O cara que fala isso, ele não sabe de história, ele é um imbecil e é um mentiroso. Está ensinando errado, porque em Israel se falava grego também, né? Só você ver o nome da cidade, Decápolis, Cesareia. Não, um judeu de internet é um bosta, porque todo judeu acadêmico, todo judeu que é professor, que é estudado, que eu conheci, eles entendem a importância e a influência da Septuaginta. Porra, o cara estudou. Ele pode até não gostar, mas ele estudou, então ele compreende. Agora você tem uns imbecil aí na internet que grava um videozinho na internet, coloca um quipazinho na cabeça, fala meia dúzia de palavra hebraica, xalão, e fica com essa viadagem toda para dizer que é o judeuzão. E aí os bobão caem na conversa, quando na verdade esse cara só ensina besteira. Essa pessoa só está ensinando besteira. E você pode olhar assim, nossa, Adolfo, mas você está falando muito, você está sendo muito grosso. Não, eu só estou mandando a real para vocês. Quando você olha para a história, você tem influência helenística no meio dos judeus desde, 200 antes de Cristo, pô. Né? Você tem Antíoco Epifânio invadindo Jerusalém, aí os judeus pedem ajuda para quem? Para Roma. Quem que é a herdeira da tradição helenística? Os romanos. Você tem uma cidade chamada Cesareia, Tiberíades, é nome de imperador romano em Israel. Você tem um conjunto de cidades chamadas Decápolis, que ficava do outro lado do Mar da Galileia, né, que era um grande centro helenístico. Ao norte você tem Antioquia, ao sul você tem Egito com Alexandria. Aí falar que em Israel não se falava grego é, é tipo assim, é o cara te chamar de palhaço. O cara que afirmar isso, ele é um palhaço. É um cara que nunca estudou. Volta e meus caras estão escavando lá em Israel e encontra alguma fala em grego, túmulos em grego. Você tinha legiões romanas, você tinha soldados romanos dentro de Israel, você tinha viajantes gregos passando por ali. Então, falar que em Israel não se falava grego é de uma imbecilidade tremenda. E negar que se usava a Septuaginta também é outra imbecilidade. É outra imbecilidade. Exatamente, comércio. Era a língua comercial. Então, eu não tenho outras palavras carinhosas, não tenho palavras carinhosas para dizer o quão falácia, né? O quão falácia é. Sabe, Sandrão? Então, assim, coloca seu comentário de novo, o Sandrão, porque eu gostei do seu comentário. Dá para levar na questão apologética. Então, os judeus, esses judeus aí de internet, eles vão usar dessa forma. Por outro lado, você vai ter aquela galera meio que antissemita também, que vai dizer.
teve um cara que afirmou para mim que o texto original do Antigo Testamento é o grego e não o hebraico. Quando eu vi isso, eu falei: "Não, é por que você diz isso?" "Não, porque a Septuaginta é do século IV, né, e o texto massorético é do século X." Eu falei: "Não, velho, não, você não falou isso." "Não, mas é." Juro, juro. Teve gente que já chegou assim pra mim, eu falei: "Não", eu tive que explicar pro cara, falou: "Ó, o texto massorético, a pontuação massorética é do século do ano 1000. Só que o texto hebraico, as vogais, não as vogais, mas as consoantes, elas são datadas, ó, é uma tradição muito antiga. O que é recente, o que foi implantado recentemente no meio dos ali no início nos primeiros séculos da era cristã e no início da Idade Média foi a pontuação massorética. Aí tudo bem, mas a pontuação, não o texto. A gente chama texto massorético porque ele é texto pontuado. Então você falar isso é loucura. Outra coisa, você já viu quantas Septuagintas tem? Quantas versões de Septuaginta tem? Eu falei, não. Então, você tem pelo menos umas 12 versões da Septuaginta. A Septuaginta ela não é padronizada, não existe um texto da Septuaginta, são vários textos que a Septuaginta tem. Falou, você não tem uma aí? Tem? Então abre ela do Alfred Hart. O cara abriu. Falei, abre lá em Daniel. Falei pro cara, abre em Daniel aí. Aí o cara foi lá, abriu em Daniel. Falei, tá vendo aqui? Eu até vou abrir aqui para vocês verem. Olha assim, ó. Abre sua Septuaginta em Daniel, falando isso pro cara, né? O cara falou, beleza. Tá vendo que você tem um texto da Septuaginta em cima e o mesmo texto embaixo? Ele falou, sim, porque aqui é uma tradução e aqui é outra tradução. São duas traduções diferentes. E ao longo da Septuaginta você vai ver muito isso através do aparato crítico, traduções, palavras traduzidas em manuscritos da Septuaginta é diferente do que tá aqui. Aí o cara falou, oh, velho, eu falei isso num grupo de judeus, cara. Eu comentei isso que eu comentei com você, Adolfo, num grupo de judeus, e os caras não souberam me responder. Eu falei, porque é tudo um bando de imbecil. É cara que diz que é judeu, mas não sabe porra nenhuma. É isso. Aí o cara rachou o bico da risada, porque é a verdade. Porque é a verdade, né? Entende? Porque é a verdade. Não tem choro nem vela. Os caras são um bando de imbecil. E até hoje não teve um judeu de internet que veio me encher o saco. Por quê? Porque o cara sabe que vai tomar aula de história. Vai tomar aula de história, né? Uma coisa que é interessante, por exemplo, eu estava até quando um amigo meu falou assim: Adolfo, eu vou colocar você no meu curso de judaísmo, na época que ele estava fazendo o curso. E uma das aulas que ele passou pra gente foi o livro de Macabeus. Porque o livro de Macabeus, ele pode não ser doutrinário, mas ele é histórico. Existe um ponto de vista histórico ali interessante. E o que o livro de Macabeus trata? Trata da guerra dos judeus, dos Macabeus, contra o Antigo Epifânio. E lá você tem um monte de coisa. Então é muito legal, né? Então, Sandrão, esse seu comentário aí deixa o Valadão quietinho, não mexe com quem tá quieto não, cara, deixa o Valadão quietinho. Mas o problema é esse, os caras eles não param para analisar ou observar o estudo real, a importância real da Septuaginta. A Septuaginta ela tem valor tanto para judeu quanto para crente, para cristão. Ela é um testemunho tremendo, a Septuaginta, desse intervalo de tradições, né, entre o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Ela é extremamente importante. Conversando com um amigo que gosta muito de Antigo Testamento, isso, obrigado, o que gosta muito de Antigo Testamento, ela existem palavras hebraicas que a gente só vai ter, olha só, a gente só vai ter acesso, saber o significado delas ou um significado aproximado através das Vulgata Latina e da Septuaginta. Porque se a gente for buscar aquela palavra num contexto hebraico, você não tem outras referências a não ser no Antigo Testamento. Então, para a gente definir, a gente tem que ir na tradição antiga, e a tradição mais antiga que a gente tem é a Septuaginta e a Vulgata Latina. Então, a Septuaginta, ela tem importância para linguística, léxico-linguística, ela tem importância de crítica textual, né, como eu já comentei no início da live, e ela tem a importância histórica, né, ela tem tudo isso. Então, é isso, beleza? Eles falavam em grego principalmente por causa do comércio. Exato. Boa noite, salve Palha! E aí, Palha, vai mandar 10 real pra mim quando?
Leitição, tá na hora de mandar R$10 pra nós. Brincadeira, o Leitição ele vai mandar 200. Leitição é firmeza. O Novo Testamento foi escrito em aramaico, rapá. Rapá. Cadê a evidência? Cadê a evidência, Leitição? Vamos lá, você é formado em história, Leitição. Traz a evidência histórica pra nós, manuscritológica. É isso que é da hora, né? O Leitição ele falou isso zoando, cara, mas dói, cara, dói quando eu vejo os caras falando, eu acredito que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Você pode acreditar no que você quiser, parceiro. Historicamente, a sua crença vai por água abaixo. Quando eu falo isso, os caras ficam putos, velho. Os caras ficam putos, porque, de fato. Ai. Essa live é o devocional do Corsário? Brandão. Vou fazer o devocional do Corsário, hein? Vou fazer o devocional do Corsário, hein? Ajude o Corsário, ajude o capitão, hein? Tem que escutar. Ô Leite, por isso que eu tenho 2 números. Por isso que eu tenho 2 números. Um número para atender a galera da região aqui do Vale, né? Do trabalho, de pedreiro, de professor, essas coisas. E um grupo para atender grupo de WhatsApp, porque senão, velho, a gente pira o cabeção. Devocional do Corsário, hein? Ô, Brandão, você deu uma boa ideia, cara. Devocional do Corsário. Agora, peraí, deixa eu colocar aqui. Devocional do Corsário, hein? Devocional do Corsário. Bicho. Gostei dessa, velho. Gostei dessa frase, hein? Devocional do Corsário é top. Né? Devocional do Corsário é complicado. Mas, essencialmente é isso aí, minha gente. Eu vou pegar aqui água, tá? Vou pegar uma aguinha que trabalhar dá sede, né? E, ó, quem puder dar uma ajuda pra nós aí, umas doaçãozinhas aí, agradeço desde já, hein? Qualquer R$100 resolve nosso problema, hein? R$100, 150. Ó, Leidição, a Leidição já mandou. Vamos ver quanto que ele mandou, uns R$150. Valeu, Leidson. Manda essa live pros parceiros aí, Leidson. Manda lá, manda pros caras e a gente troca uma ideia. Vamos lá. Brandão, por que falta versículos na Septuaginta comparado com o texto massorético? Vai depender, tá, Brandão? A sua pergunta foi muito boa. Ó, gente, compartilha essa live nos grupos, cara, pros caras rir junto com a gente, tá? Compartilha. Obrigado, Leidson. Cara, tamo junto, parceiro. Tamo junto. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, ô Brandão. Quando é que a Bíblia foi colocada em versículo bíblico? Quando é que a Bíblia foi colocada em versículos bíblicos? Só em 1555. Só em 1555. Pelo Roberto Stefanos. Tá? Por Roberto Stefanos. Ok? Fechou? Tranquilão? Entendeu? Entendeu? Sacado. O que acontece? A Bíblia, antes disso, ela não era separada em versículos bíblicos. Então, já começa por aí. Então, se a gente for olhar para contagem de versículos bíblicos do texto hebraico, da Septuaginta e do Novo Testamento, elas divergem. Não, então. Só que a Septuaginta ela é uma tradução do texto hebraico. E ela nem sempre é literal. Tá entendendo? Então, existem algumas questões que pode acontecer o seguinte. A Septuaginta não traduziu, a Septuaginta interpretou, ou a Septuaginta adicionou. Existem textos que a Septuaginta ela é mais longo do que o texto hebraico. Por quê? Porque ela é paráfrase. Existem partes da Septuaginta que são mais literais. Gênesis, Êxodo, Números,
Deuteronômio, Levítico, são mais literais. Só que quando a gente sai desses livros, vai para Josué, Números, Reis, Jó, Salmos, até algum outro livro, ele já se torna mais interpretativo. Então é natural que numa interpretação aconteça de versículos serem cortados ou faltem, ou versículos sejam adicionados. Outra coisa, depende a transmissão que a Septuaginta está representando, entendeu? Você tem que olhar qual é a tradição manuscrita hebraica que descende essa Septuaginta. Porque se você comparar entre os manuscritos hebraicos antigos, talvez você encontre uma divergência. Você encontra entre o texto hebraico e os manuscritos do Mar Morto, por exemplo. Você pega o Códex Leningrado, falta versículo no Códex Leningrado com relação ao manuscrito do Mar Morto. No livro de Isaías, mano, o bagulho é louco. Você tem divergência no texto hebraico, né? Então, o que acontece? A Septuaginta, ela descende de qual tradição? Do texto massorético, Códex Leningrado, ou ela descende dos manuscritos ali do Mar Morto? Possivelmente, e mais logicamente, a Septuaginta ela descende dos manuscritos do Mar Morto. Então vai ter essa divergência por essas questões. Por essas questões. Entendeu? É isso. Pode ocorrer também que, vamos supor, no caso do Ralphs aqui, a Septuaginta que ele está baseando um texto ali, não tem aquele versículo, então ele coloca um traço. Tipo assim, aquela página, aquela folha foi destruída. Estamos lidando com um documento de 1500 anos, pô. 1700 anos. Então, é isso aí. Na verdade, a Septuaginta ela é uma mistura de tudo isso. A tradução dela é de livro a livro. É de livro a livro. O livro de Jó é o mais interpretativo. E por que ele é o mais interpretativo? Porque ele é poético. É diferente, por exemplo, se você pegar um livro de Êxodo. Êxodo é um livro histórico. Então ele é mais fácil de traduzir literalmente. Agora, Jó, em Jó tem coisa que não dá. Tipo, olhando do ponto de vista de tradutor, é complicadíssimo. Outro detalhe, Brandão, que a gente tem que olhar. Hoje eu tenho o léxico da Septuaginta aqui, pô. Eu tenho o léxico da Septuaginta, tenho o léxico do Novo Testamento. No tempo em que a Septuaginta foi feita, não existia um léxico. Não existia um léxico pronto. Você não tem um léxico de 300 anos antes de Cristo, do hebraico para o grego. Você não tinha. Você tinha o quê? Pessoas que falavam grego e hebraico que foram traduzindo. Então, você não tinha essa técnica que nós temos hoje. Não existia essa técnica, esse processo de tradução dinâmica, tradução formal, equivalente. Não tinha isso. Era traduz o texto aí. Você pagava o cara traduzia. E aí ele traduzia como ele bem queria, sem muitas vezes ter acesso a um léxico, sem ter a catalogação de todas as palavras, sem ter uma definição clara semântica, um estudo, vamos dizer assim, linguístico. Não, o negócio era meio protótipo ali, o negócio era meio brabo, entendeu? Então, quando a gente fala de Septuaginta, a gente não está falando de uma tradução do século XXI, nós estamos falando de uma tradução de 2.200, 2.300 anos atrás, pô. Entendeu? Se hoje nós não temos um léxico da Septuaginta para a língua portuguesa, imagina 2.200 anos atrás. Não existia isso. Né? E nem a Septuaginta existia. Então, olha a trabalheira que os judeus tiveram que fazer. E quando você coloca 2, 3 judeus fazendo um trabalho de maneira independente, né? E a Septuaginta ela não foi traduzida de uma vez. Vou traduzir o Novo Testamento. Vai lá e traduz o Novo Testamento. Não foi traduzido de uma vez. Foi traduzido, ela foi traduzida assim. Primeiro traduziram o Pentateuco, depois traduziram o Josué, depois Reis, e aí foi traduzindo. Só que houve espaço de anos. Então os tradutores foram morrendo, foram vindo outros tradutores, foram fazendo interpretação e pau e água, mano. Pau e água, entendeu? Pau e água. E aí começou a ter discussão entre cristão e judeu, aí já o judeu faz a tradução da Septuaginta dele, o cristão continua com aquele que ele usava, e aí começa uma briga teológica que se segue até hoje, né? É isso. Não, pau e água. Cara, vou ver o que significa essa expressão, mano, porque os cara falam pau e água, mas é no sentido de fazer um negócio, né? Mas vamos lá.
velho, eu não vou usar mais essa expressão não, perdão, cara. Pô, cara, não, valeu pelo aviso, o palha. Eu não sabia que tinha essa conotação não, cara. É aqui, ó, gíria de conotação sexual refere-se a uma situação em que a pessoa oferece apenas o ato sexual, sem nenhum tipo de compromisso. Eu entendia isso no sentido de que é uma coisa sem, tipo assim, sem compromisso. É exatamente nesse sentido. Pau e água era algo sem compromisso, mas não não com essa não nessa conotação tão assim. Porra, valeu. Não, entendi. É isso aí. Porque os escritores do Novo Testamento escreveram a Torá e a Le boa, Bradocoso. Essa pergunta do Bradocoso não, valeu. Não, valeu mesmo, palha, eu não sabia disso. Vou tomar cuidado com essa expressão aqui. É porque a gente começa a acompanhar os marombeiros, mano, e vamos lá. Tabernáculo, profeta, aí termos, palavras no hebraico. Porque houve algumas transliterações, Júnior. A Septuaginta ela fez algumas transliterações. Ô Bradock, por que você apagou o comentário, velho? Eu não. Eu ia responder ele e você apagou, seu corno. Porra, mano, deixa de cornitude, né, velho? O cara põe o comentário, nem espera eu responder e já apaga. Ô, Bradock. Ô, Bradock. Ô, cara. Ô, Bradock. Deixa de baitolagem, né, Bradock? Pô, põe o comentário de novo aí. Vai, põe o comentário de novo aí. Tá? Tá? Põe de novo aí o comentário pra eu responder. Cara, eu ia começar a responder, você apagou. Às vezes eu preciso olhar pro comentário. Aqui. Por que os escritores do Novo Testamento escreveram Torá como lei de Moisés e não ensinamento de Moisés? Porque a palavra, às vezes na mentalidade, vamos colocar o entendimento assim. Às vezes o judeu, ele lidou tanto com o negócio ensinamento como lei, que para ele lei e ensinamento é a mesma coisa. Ponto. Assim como ensinou Moisés, mas Moisés deixou uma lei. Mas se ele deixou uma lei, quer dizer que ele estava ensinando o povo. Então, a palavra ensinamento e lei, elas não estão distantes. É isso. Fechou? A sua pergunta foi muito boa, cara. Porque aí vai entrar na questão de entendimento. Então, cara, olha que pergunta boa. Agora, se quiser apagar, pode apagar. Então, se juntar a Septuaginta e o Novo Testamento em grego, temos uma Bíblia completa em grego. Quem fez grego não fez o hebraico. Está bem servido? Não é? Vale mais a pena o hebraico também? Então, Sandrão, é assim. Hoje, século XXI, é Novo Testamento grego e Antigo Testamento em hebraico. E Septuaginta. Você fala, mas por quê? E Vulgata. Por quê? É a coleçãozinha básica da Sociedade Bíblica do Brasil, sabe? Novo Testamento grego, Septuaginta, Vulgata e texto hebraico. É as quatro. É isso. Por quê? Olha que legal. Porque isso faz parte da transmissão de tradução. Tem coisa no Novo Testamento que você vai entender observando o Antigo Testamento hebraico e a Septuaginta. Tem tradução que você vai entender o porquê ela foi usada determinada palavra por causa da Vulgata Latina. Então essas quatro obras são essenciais na sua estante. Antigo Testamento hebraico, Septuaginta, Novo Testamento grego e Vulgata Latina. Ah, mas o que a Vulgata tem a ver? Eu achei que era só a Septuaginta. Não, olha só. A Vulgata ela é em latim. O latim é a base da língua portuguesa. Então existem traduções que aparecem na Vulgata Latina que influenciaram na nossa tradução em português. Então existem traduções que você só vai conseguir compreender não olhando para o grego e nem olhando para o hebraico, mas sim olhando para Vulgata. Entendeu? Então é muito interessante isso aí, tá? É, entende? É isso. Agora, vamos lá. Ah, eu tenho a Bíblia em grego, o Antigo Testamento em grego e o Novo Testamento em grego. Eu posso juntar tudo só numa Bíblia? Cara, quem sou eu para dizer que não? Porém, porém, não, você não vai fazer uma análise completa do Antigo Testamento em cima da Septuaginta, porque você vai ter problemas. E ô Júnior, se você coloca o comentário, para de apagar, porque senão eu vou remover você da live, velho. É assim,
Deixa eu ler o comentário primeiro. Deixa eu ler o comentário primeiro, bichão. Deixa, deixa. Ou nem comenta. Fica na miúda, pô. Porque se essa viadagem aí de vocês colocarem comentário e apagar, colocar o comentário e apagar, eu vou começar a remover todo mundo da live nesse sentido, velho. Porque é uma viadagem, velho. Ô frescurite aguda que vocês têm, mano. Fogo no rabo. Pelo amor de Deus, né? Não, ô Leite, você tem uma outra explicação pra mim? Você tem uma explicação melhor do que isso pra mim? Do que essa que eu tô dando? É fogo no rabo. É fogo no rabo que esses caras têm. Mas tudo bem, bora continuar. Ah, ungido do Senhor. Qual é melhor, Vulgata ou Septuaginta? Nenhum dos dois, porra. Né? Os caras estão querendo, os caras estão querendo ir pra prancha, né? Mas vamos lá. Nenhum dos dois são um melhor que o outro. São duas obras usadas em momentos distintos do seu estudo e de análises distintas. A Septuaginta, como eu disse, ela serve muito de ponte entre o Antigo Testamento e o Novo. Muita coisa do Novo Testamento você só vai entender olhando a citação através da Septuaginta, porque a citação é direta da Septuaginta. Agora, só tem coisa que você vai entender do Novo Testamento olhando para a Septuaginta. Isso é fato, não estou negando isso. Ok? Então, para esse contexto. Agora, como eu disse, a Vulgata Latina, você não vai usar ela para entender Antigo e Novo Testamento, mas você vai usar ela para entender como que se comportam as traduções em língua portuguesa ou em francês. Né? A King James mesmo. Para você entender a tradução da King James, você tem que olhar para a Vulgata também. O próprio texto recebe. Então, são traduções que a gente utiliza em momentos distintos do estudo. Aí alguém pode falar, cara, eu achei que era só sentar e estudar a bagaça, agora tem distinto. Tem distinção de estudo. Existe. Existe um termo que é a questão de você tem que. Como que eu falo? Como que eu posso colocar a palavra? Qual que era a palavra? O escopo de pesquisa. O que é escopo de pesquisa? Quando você vai fazer um TCC, um mestrado, um doutorado, você tem um escopo de pesquisa. O que é o escopo de pesquisa? Você vai escolher o que limita o seu tema. Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise, vamos supor, uma análise da influência da Vulgata Latina nas traduções em português. Isso é um escopo de pesquisa. Eu vou fazer uma análise da influência da Septuaginta no Novo Testamento. Isso é outro escopo de pesquisa, entendeu? Então, são duas pesquisas que elas não vão se misturar. Eu posso escrever 2 livros sobre os 2 temas e serem duas linhas de estudo completamente diferentes utilizando. Então, uma não é melhor do que a outra. Uma não é melhor que a outra. Elas são em escopos de pesquisa diferentes. Fechou? É isso. E no que a Septuaginta pode nos ajudar hoje? Entender algo mais no texto? Eu já respondi isso em áudio, na live anteriormente, tá, Alisson? Beleza? Tá, a resposta nessa mesma live aqui, só que em minutos anteriores. Os caras estão de sacanagem, um medo de ir para prancha. As palavras no hebraico, os nomes hebraicos traduzidos na Septuaginta têm alguma limitação porque a língua original é hebraica ou muita coisa pode se perder na tradução? Existe isso? Existe. A Septuaginta é uma tradução como qualquer outra. A Septuaginta, ela como que eu posso colocar? Existem algumas coisas que ela transliterou alguns nomes. Moisés, por exemplo, ela transliterou. Mas tem coisas que ela fez tradução. Então, as duas coisas, tudo isso que você colocou como pergunta, existe na Septuaginta, né? É isso, né? Existe até a questão de palavras gregas que foram utilizadas para traduzir certos termos hebraicos, mas a ideia não é o termo grego, e sim o significado hebraico. Então, é uma palavra grega com significado hebraico. A gente tem que entender a Septuaginta também nessa perspectiva, que muitas vezes a pessoa se esquece. O cara vai ler lá a determinada palavra A lá, e aí o que ele faz? Ele abre um dicionário de grego clássico. Aí é uma imbecilidade tremenda. Por quê? Você tem que olhar para a Septuaginta entendendo o texto hebraico, ou parcialmente o texto hebraico. Então, vamos supor, eu vou olhar para o Hades, eu não posso olhar para o Hades no sentido grego da coisa, eu tenho que olhar para o Hades no sentido do Sheol hebraico. Porque o Sheol hebraico é diferente. A concepção de Sheol no hebraico é diferente da concepção de Hades. Entendeu?
é completamente diferente. Então, o que acontece? A gente tem que fazer meio que fazer um estudo de palavra a palavra para entender. Compreende? Mas é isso. Vi na Amazon uma tradução da Septuaginta em português. Não vale a pena, Roberto. Não vale a pena. Ah, mas tem uma tradução da Septuaginta. Não vale a pena. Se não for interlinear, não vale a pena. Se não for uma Bíblia paralela, não vale a pena. Ah, mas é uma tradução da Septuaginta. Foda-se, não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Entendeu? Brandão, o medo de ir pra prancha não é nesse canal, deve ser outra coisa. Gostou do relógio do Corinthians? Mas não é relógio do Corinthians, rapaz. Isso aqui é uma âncora, pô. É uma âncora. Você tá no canal do Corsário, pô. Né? Ó, e manda mensagem pra mim aqui, tá? Manda mensagem pra mim no Zap, tá, Roberto? Você perguntou onde consegue? Eu consigo pra vocês o léxico da Septuaginta. Eu conheço um lugar que a gente pode conseguir isso. O preço? Ah, é outros 500, mas a gente consegue e é menos do que você achou na Amazon, hein? Você acredita que teve um cara de pau, que mandou assim: "Ô, nesses 3 léxicos aí eu mando 300 no Pix, aceita?" Não, pode pegar, eu respondi: "Pode pegar seus R$ 300, pode comprar em outro lugar, você vai conseguir fácil seus 3 léxicos da Septuaginta por 300 pau cada um." Ah, rapaz, os caras acham que a gente tem livro por dinheiro, porque quer dinheiro, mano. Você é louco. Eu peço dinheiro pra comprar livro, eu vou pegar o livro e trocar por dinheiro. Ô, meu Deus, cara. Tem uns caras que é muito burro, cara. Tem uns caras que são muito burro. É o problema, né? O cara acha que o livro tá aqui, eu não uso o livro, é minha ferramenta de trabalho isso aí. Os caras são besta, eu vou vender minha ferramenta de trabalho. Um dia a Septuaginta ajudou a entender um texto que fala o nome da pessoa iria não ser escrito em um livro, ou eu achei que era o da vida. Mas a Septuaginta me entender que era um livro qualquer. Em Gênesis 2:4 é sexto ou é sétimo? Como é que tá no texto hebraico? Sétimo dia. Ponto. Sétimo dia. Depois vou assistir do começo. Tamo junto. Na região da Galiléia, onde Jesus morava, a Septuaginta também era influente. Jesus poderia ter citado a Septuaginta em algum sermão? Cara, sim. Não vou dizer que era influente na região da Galiléia, mas na região de Decápolis era. Então pode sim ser que em alguma sinagoga que Jesus passou tivesse a Septuaginta também, né? E por aí vai. Entendeu? É isso aí. Então, boa sua pergunta. O jeito que você vendeu uma Bíblia traduzida. O jeito é você vender uma Bíblia traduzida. Liberto, os caras inventam cada moda. Não, as duas são tão antigas quanto. A Vulgata é do quarto século, a Septuaginta também é do quarto século. As duas são contemporâneas. As cópias manuscritas que nós temos são contemporâneas. Existem cópias mais antigas da Septuaginta? Existem. Existem cópias mais antigas da Vulgata Latina? Sim, são chamadas de Veto Latina. Porque Vulgata é uma tradução do latim. Você tem traduções antes da Vulgata, que são chamadas de Vetos Latinas. Então, existem sim, não são completas, são parciais, mas existe, tá? Então, as duas estão de igual para igual. Só que a história da Septuaginta é mais antigo, que ela advém do século 3 a.C. ali, com Ptolomeu Filadelfo, tá? Então, a história da Septuaginta é mais antiga e existe evidência que a versão grega do texto hebraico já existia muito antes. Joséfo retrata isso, Carta de Aristéias retrata isso, manuscritos do Mar Morto retrata isso, tá? Filo de Alexandria retrata isso, e Filo de Alexandria, se eu não me engano, é de 50 a.C. É isso, né? Filo de Alexandria. Filo de Alexandria. Ele é 25 anos antes de Cristo. Ele é contemporâneo, né? E morreu em 50 depois de Cristo. Filo de Alexandria, ele é um filósofo judeu do Egito, tá? Fechou? Tô vendo aqui, tá. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, ela é boa? Bem, você tá perguntando no canal certo. Eu tenho 4 ou 5 vídeos comentando só sobre a Bíblia de Jerusalém no seu original em francês. Eu acho que ela, eu considero ela, não só acho, considero ela a segunda melhor tradução em língua portuguesa, tá? Então é uma boa tradução, sim. Não acerta tudo, obviamente, nenhuma tradução acerta tudo, mas é uma tradução confiável.
As notas de rodapé que ela fala de tradução ajudam muito e as notas de rodapé que ela trata de teologia erram muito. É muito complicado. Então, nesse sentido, ela é complicada. Porém, é uma boa tradução. Se você considerar a Bíblia como um todo, eu dou nota 9 para ela, porque o preço dela é justo, 70, 50 reais você encontra uma Bíblia de Jerusalém. A tradução é boa e confiável. Notas de rodapé de tradução são boas. O único problema delas são as notas teológicas delas, que são uma bosta, mas tudo bem, já é alguma coisa. A gente também não poderia esperar algo 100%, né? Algo que foi feito em 1970, né? Então você pega aí os estudos que foram feitos em 1970, compara em 2020, são 50 anos, né? Uma Bíblia que você já tem 50 anos de publicação. Então, mas as notas de tradução delas são excelentes. São excelentes, tá? São excelentes. Gostou da resposta? Deposita 10 na conta aí, dá uma força pra gente aí, ó. Né? Então, agradeço aí pelo apoio aí. Recomendo algum interlinear da Septuaginta? Se você achar, você só vai achar em inglês, ô Sandrão. Você é o Sandrão lá, Dentes de Sabre ou não, Sandro? Ou você é outro Sandro? Você não é o Sandrão Dentes de Sabre porque você tá fazendo algumas perguntas meio boba. Brincadeira. Você tá fazendo umas perguntas que o Sandrão que eu conheço não perguntaria. Brincadeira, bichão. Ai, ai, ai. Ó, os caras colocaram a mão no escorpião no bolso mesmo, hein, velho? Não tem jeito. Não teve jeito. Colocaram o escorpião no bolso mesmo. Hein? Quem puder dar uma força pra nós aí, agradeço desde já, viu? Tá? Lembrando aí. Tá? Não existe interlinear da Septuaginta em língua portuguesa. Você não encontra nada da Septuaginta. Sandrão evoluiu depois que frequentou seu canal. Não, mas o Sandrão que eu tô falando, mano, o Sandrão é um Sandro do Rio de Janeiro. Ele é pastor de igreja pentecostal, assim, uma batista pentecostal, alguma coisa assim. Maluco, o cara é monstro, velho. O cara é monstro, mano. Esse Sandrão que eu tô falando, velho, o cara manja de grego, de hebraico, aramaico, demonologia. O cara é fera, velho. Sandrão é. Tanto que a gente tá trabalhando um léxico da Septuaginta junto, tá? A gente tá trabalhando aqui em conjunto, eu e mais alguns amigos, e falar pra você, velho, cara, esse Sandrão é monstrão, cara. É um dos caras assim que, meu irmão, é feroz. O cara é feroz. É por isso que eu chamo de Sandrão Dentes de Sabre, velho, porque o cara é feroz, tá? Mas interlinear, você dá a Septuaginta, você só vai encontrar em inglês. Só em inglês, você não vai encontrar em língua portuguesa, não existe essa obra. Até o Sandrão propôs fazer um interlinear, eu falei, não, velho, esquece interlinear, mano. Esquece, né? Ah, tá, você é o Sandrinho, então, você é o Sandrinho, tá? Eu sei lá, Brandão, a Vulgata que eu tenho é essa Vulgata verde, que é uma Vulgata, nem é uma Vulgata eclesiástica, é uma Vulgata acadêmica. Por que eu digo que é uma Vulgata acadêmica? Porque ela tem aparato crítico das Vulgatas, mano. Já, dá um detalhe, mano. Eu vou refazer os reviews dessas Bíblias aqui que eu tenho. Eu vou refazer os reviews, tá? Então, fique tranquilos. Eu vou refazer. Eita porra. Já se foi. Mais um. Pronto. Acabei de quebrar outro braço dessa merda aqui. Tá bom, não tem problema não. Já vou tirar esses braços aqui dessas coisas aqui. Olha. Oh, barulhinho. Roberto. Ah, o Barbosa. Ô, Barbosa, manda mensagem no zap pra mim aqui, bichão. Pra eu adicionar você num grupo de zap, pô. Valeu, Roberão. Roberão aí, bichão, é parceiro. Tá? Já já eu falo sobre a Vulgata. Deixa eu abrir o zap aqui. Roberto, me manda. Ah, o Roberão. Ô. Então, Roberão, vou te ajudar, parceiro. Vou te ajudar. Você quer entrar no grupo dos apoiadores? Você já ajudou com umas moedinhas suficientes aí. Se quiser entrar, eu te adiciono lá.
Vamos lá, deixa eu responder sobre a Vulgata, tá? Brandão, a Vulgata ela é uma tradução. Então você tem a Vulgata Clementina, você tem a Nova Vulgata. A própria Vulgata, aqui, você vai ver que existe muita variação entre os manuscritos da Vulgata. Existe muita variação nos próprios manuscritos da Vulgata Latina. Então o que acontece? Vulgata é uma tradução como qualquer outra tradução, só que não numa língua muito antiga, né? E é isso. Eu já vi aqui, Roberão. Já vi aqui, mano. Já fica tranquilo, já fez barulho aqui, eu já sei, tá? Fechou? Então, assim, o que ela traz de novo, eu não sei, porque eu teria que adquirir essa Vulgata. E tá complicado. Quem sabe eu adquiro posteriormente. Beleza? Qual a diferença entre as Vulgatas? Sacra, Clementina e etc. Então, a época que elas foram feitas e talvez até a finalidade. Você tomou um bronzeado, mano? Cara, na obra, jogando bloco pra cima, sentando bloco, laje, solzão de inverno. Aí, ó, bronzeadão, mano. Eu tô mais moreno porque a gente tem que honrar, né? Moreno alto, bonito, sensual. Eu sou a solução dos seus problemas. Pronto, Sandrão, é isso aí. Resolvido? Deixa eu pegar aqui o coisa dos apoiadores. Eu depois vou falar com o meu parceiro aqui. Copiar o link, mandar pro Roberão. E quem quiser entrar no grupo é só fazer uma doaçãozinha para nós, dar uma força aí, um apoio, que eu adiciono você. Que eu adiciono quem ajudar nós aí com 10, adiciono no grupo aqui dos apoiadores. Né? Fechou? Os caras. Moreno, né, mano? Tem que ser. Tem que ser assim, velho. Os papas usam a Septuaginta ou Vulgata? É uma pergunta idiota, rapaz. Claro que é a Vulgata, irmão. Claro que é a Vulgata. A Vulgata, porra. A Igreja Católica utiliza a Vulgata há muitos séculos. Desde Jerônimo, meu. Desde Jerônimo, quarto século. Desde Jerônimo. Católico, por natureza, utiliza a título devocional, eclesiástico, a Vulgata. Depois, academicamente, eles usam o texto hebraico, Septuaginta, Novo Testamento grego e por aí vai. Então, os caras vão orar em latim, mas eles vão ler na Septuaginta, né, meu irmão? Aí, ó. Roberão chegou! Roberão chegou! Aí, ó. Roberão, ó, só pros íntimos, hein, cara. O segredinho que eu vou passar pra você, mano, é só pros íntimos, hein? Tá? Só pros íntimos. É isso aí. Mas, bora, gente, bora dar uma força aí. Quem puder fazer umas doaçõezinhas aí, agradeço desde já. Tô doidão. Oxi! Qual é que gosta de ir pra igreja? Eu sou igrejeiro, meu. Sou igrejeiro. Agora, se você quer saber qual igreja que eu sou, ungido do Senhor, aí você tem que ir lá no canal do Lê Pirata Barbarral. Ou tem que me mandar sem conto que eu respondo aqui na lata com carinho e prazer, né? Aí, ó. Entendeu? Então, assim, se quiser saber, vai lá no Lê Pirata Barbarral. Tem um canal chamado Lê Pirata Barbarral, tá? Tem um canal chamado Lê Pirata Barbarral. É isso mesmo, literalmente. Lê Pirata Barbarral. Você clica lá, você vai saber que igreja que eu sou. Fechou? Então, sou membro, sou atuante, sou professor de escola bíblica, né? Então, fique tranquilo, sou apologista dessa igreja, inclusive, tá? Mas é o que acontece. Lá, esse canal Barba Rala, eu a mais apologista, que trato de assuntos internos dessa igreja, inclusive. E aqui eu gosto mais de tratar a questão de grego, tradução, estudo, essas paradas assim, tá? Beleza? Então, assim, cada canal com uma pegada diferente. Então, podemos seguir em frente. E é isso. Fechou? Ó, 15 pessoas assistindo a live. Muito obrigado pela presença de vocês, cara. Muito obrigado mesmo. Né? Eu sou. E é essa pegada que a gente faz nas lives, meu. O Roberão chegou no grupo. Né? Então, é isso aí. Mas podem mandar perguntas aí, bora. 11 horas agora, 15 pessoas.
Vamos ver se ninguém mais mandou moedinha. Oh! Você acha que o livro de Enoque é viagem? O rap Enoque é compromisso, não é viagem. Se pá, fica esquisito. Aqui, sabotagem, favela do Canão, ali na Zona Sul. Sim, Brooklyn. O rap é compromisso, não é viagem. Se pá, fica esquisito. Aqui, sabotagem, favela do Canão. Não, eu não acho que seja viagem. Eu não acho que seja viagem. Porém, eu nunca li também para dizer que é e que não é. Eu sei que o livro de Enoque é uma obra muito utilizada, que é uma obra apocalíptica, muito utilizada, ela até influenciou bastante o Apocalipse. A linguagem do livro de Enoque é muito parecida com a linguagem do Apocalipse. Ela demonstra algumas crenças ali da época dos judeus. Então, um livro para analisar historicamente, teologicamente, o contexto judaico é muito importante. E até comparar com a literatura apocalíptica do Apocalipse, ajuda a gente a entender algumas coisas. Então, é um livro importante. Agora, eu crer no livro de Enoque como sendo autêntico e que tudo que ele diz ali é verdade, eu já tenho essa dificuldade. Eu já teria essa dificuldade quando eu for estudar ele. Entendeu? Seria mais. Acho que por esse caminho que eu explicaria. Entendeu? Pelo tanto de pergunta, eu acho que o ungido do Senhor é novo aqui. É novo, tá? Mas sempre quando você for abrir o livro de Enoque, você liga o rap é compromisso do sabotagem. Você vai lembrar dessa live aqui. O rap é compromisso. Não é viagem. Se pá, fica esquisito. Aqui, sabotagem. Favela do Canão. Ali na Zona Sul. Sim. No Brooklyn, tumultuada está demais a terra minha quebrada. Hã? Se quebrando sem fala. Não deixa rastro. Segue só no sapatinho. Segue só no sapatinho e vê se fuma até umas horas. Verdinho. Mano, cavernoso, mó eficaz o rapaz. Respeitado lá no Brooklyn de ponta a ponta. Mas de lucro só leva fama. Hoje tem Golf, amanhã Passat metálico. Kawasaki Ninja, às vezes 7 Galo. Exemplo do crime? Eu não sei se é certo. No tempo da tradição da Septuaginta, os judeus estavam no Egito terceiro ou segundo século a.C. e fizeram uma tradução em grego. Foi domínio do Império Grego ou quando Cleópatra era rainha do Egito? Cara, Cleópatra ela vai ser rainha do Egito, acho que mais próximo do ano 50, porque ela é contemporânea de Júlio César. A Cleópatra não tem mais de 200 anos. Ela era até descendente de Ptolomeu Filadelfo. Então, o que acontece? A Septuaginta ela começa anterior, porque você tem a carta de Aristeia, você tem toda essa questão histórica. E outra, a Septuaginta é uma coisa, a Cleópatra foi uma rainha, tá? Entendeu? Ela foi uma rainha, uma das últimas rainhas do Egito ali, e assim vai. Salve Marcos Vinícius, né? Salve Marcos Vinícius. Entendeu? Então é isso. Então a Cleópatra ela foi rainha do Egito nos primeiros séculos antes de Cristo. A Septuaginta ela vem desde o segundo, terceiro século antes. Cleópatra, essa mulher deu para César, deu para depois, né? Deixa eu ver aqui. Ela viveu 46. Ela é isso aí. Governante ativo do reino Ptolomeu, ela é descendente dos Ptolomeus. Foi descendente de Ptolomeu Soter, um general greco-macedônio, companheiro de Alexandre o Grande. Após sua morte, tornou-se uma província do Império Romano, marcado período helenístico, que começou com o reinado de Alexandre, enquanto sua língua nativa era grego-koiné, foi governante a língua egípcia. Foi a primeira governante ptolomaica a aprender a língua egípcia. 58 a.C., durante seu exílio em Roma. Berenice. Quando o faraó retornou ao país com assistência militar romana. Cleópatra. Otaviano, Marco Antônio. Então a mulher deu para deu para Júlio César, Marco Antônio.
E Otaviano ainda cuidou dos filhos de Marco Antônio com Cleópatra. Claro, oxe, você nunca leu Império Romano não, pô? História de Império Romano? Cleópatra foi amante de Júlio César e depois que Júlio César morreu, ela foi amante do do Marco Antônio, pô. Não necessariamente. Ela era egípcia, mas ela era da dinastia grega. Ela era de dinastia grega, entendeu? Então, existe essa questão. Porque o Egito, ele foi governado por Alexandre o Grande, por dinastia grega. Alexandre o Grande, depois que ele morreu, 4 imperadores. 4 generais dividiram o mundo do império e os Ptolomeus cuidaram, Ptolomeu cuidou do Egito. E dali foi a descendência desde Alexandre o Grande até Cleópatra. Então, ela não sei dizer se ela era egípcia pura de sangue, ela poderia ser mestiça, mas ela era egípcia porque nasceu lá, né. Possivelmente ela nasceu lá, aí eu teria que pesquisar mais, entendeu. Mas ela teve casos com imperadores romanos, pô, Júlio César, Marco Antônio. Marco Antônio até se suicida, né, aí depois ela se suicida, aí os filhos dela é cuidado por Otaviano Augusto. Otaviano, cara, é aquele cara, assim, que tipo foi um dos maiores ou o maior imperador romano que já pisou na face da terra, cara. O governo dele foi conhecido como a Pax Romana, velho. O cara era foda, bicho. Ó, Otaviano Augusto o cara é brabo, mano. O cara é brabo, né. Então seria isso. Vamos lá. Conta o que você sabe sobre a criação e catalogação do Novo Testamento. Foi uns 50 antes de DC? Como foram esses primeiros anos depois da morte de Cristo, onde não havia Bíblia? Sim, Jesus nasceu na Pax Romana. Vamos lá, ungido do Senhor. Só mandar R$ 50 que não responde sua pergunta aí fácil, fácil. Brincadeira, mano. Quando puder dar uma força, agradeço desde já para quem puder dar uma ajuda, beleza? Vamos lá então. Vamos pegar aqui. Não, eu entendi. 50 depois de Cristo. Eu entendi sua pergunta. É, Jesus morreu no ano 31. Ano 31. Aí os discípulos ficaram meio que parados ali um tempo. Hum, Você tem aqui ali a questão do livro de Atos, que o livro de Atos relata. Mas sobre datar cada livro especificamente é complicado, porque cada livro ele é de uma época diferente e um contexto diferente. Mas eu não sei dizer se foi 50 anos ou 50 ou pode ser sido do ano 50 depois. Eu sei que tem livros do Novo Testamento que foram escritos antes da destruição do templo, antes de 70, isso eu tenho completa certeza. Mas dizer quais são do 50 ou são antes de 50 eu já não sei dizer. Não, Jesus morreu em 31. Jesus morreu em 31. Em 33, se eu não me engano, é quando os discípulos começam a pregar o evangelho aos gentios. É isso aí. Jesus foi batizado em 27, morreu em 31 e em 33 começa a pregação aos gentios, tá? Aí com Paulo de Tarso. Então, seria isso. Eu acho que boa parte dos evangelhos foram escritos por volta do ano 60, talvez antes, e por aí vai. Não, ele morreu aos 33. Jesus ele morreu aos 33, mas ele tinha 33 anos de idade, mas ele morreu no ano 31. E por que isso acontece? Pelo erro de datação de um monge, um padre lá, ele errou. Quando ele foi fazer esse negócio antes de Cristo, depois de Cristo, ele errou. Então Jesus nasceu pelo menos 2 ou 3 anos antes de Cristo. Jesus nasceu 2 anos ou 3 anos antes de Cristo. Então Jesus nasceu antes dele mesmo nascer. Antes então a datação não bate, né, por isso que Jesus morreu com 33, mas foi no ano 31, por causa desse erro de quando a gente pega história antiga, 5 anos é nada. Ah, tal livro disse que foi no ano 65, outro livro disse que foi no 67.
É nada, velho. Que é? O que é um peido pra quem já tá cagado? Não, fala pra mim. É isso. Entende? Quando a gente então, quando história antiga é isso, não tem como. Ah, o Alexandre Grande viveu em 330, 333, 335. Já não tem mais nem pó de Alexandre Grande mais. Alexandre Grande, ó, nem não sobrava mais nada dele pra contar história. Literalmente nada. Então, se for entre 330, 323, 335, entendeu? Então tem coisa que. Filho de Alexandria foi cristão? Acredito que não. Ele foi um filósofo judeu. Isso eu tenho plena certeza pra você. Isso eu posso afirmar com plena certeza, mas, né? E nem existe o ano zero. Exatamente, pra você ver como que o bagulho é tenso, que nem ano zero tem. Aí eu já não sei dizer, Marcos Vinícius. Aí eu já não sei lhe informar. Deixa eu passar aqui o contato pro. Eu tenho que passar o contato de um amigo meu pro Robério Lima. Nossa, eu tenho que achar o Pai Mota. Deixa eu achar o Pai Mota. Deixa eu conectar na internet aqui já. Aí eu já não sei dizer. Que aí já é muito longe do meu escopo de estudo. Eu não parei pra estudar essas datas do êxodo e tal. Sinceramente, assim, não. Eu, se eu parar pra estudar Antigo Testamento, o negócio me quebra um pouco as pernas. Mas, né? Mas a gente pode, sei lá, mas não sei dizer. Eu sei que assim, quando a gente fala de história de Israel, o negócio começa a ficar um pouquinho melhor no ano 1000, né? Ali no ano 1000 que você vai ter Davi, Saul, aí começa a ficar um pouquinho melhor a questão de datação. Antes disso, velho, é choro, mano. É choro. Bom, o negócio não conectou na internet. Ah, agora foi. Eu tenho que achar o Pai Mota, tá? Podem meter bronca aí, gente. Então, 11h11 agora. Ô, Carla, eu te amei. Ah, mulheres. Não, se teria Novo Testamento, mas o cristianismo não seria o que é hoje, né? Entendeu? Sandrão, já pensou em tratar de teologia histórica no canal de história? Seria interessante. Não, porque se eu for tratar de teologia de um ponto de vista histórico, eu posso tratar nesse canal aqui sem problema nenhum, sem perder inscrito e tal. No canal de história, mano, eu quero mais pegar a metodologia de história mesmo. Como assim? Eu quero falar, tipo, de Segunda Guerra Mundial, história do Brasil, falar de política, partido político, falar de formação do Brasil, né? Quero falar de Império Romano, puro Império Romano mesmo. Então seria nessa perspectiva que eu faria, entendeu? Nessa perspectiva que eu vou seguir o canal de história, falar de questões talvez mais atuais, falar de ideologia política, falar de punk, falar de skin, eu quero falar dessas coisas. Então, se eu envolver teologia histórica lá, aí eu vou ficar com 3 canal falando de teologia, mano. Aí, tá ligado? Eu não quero construir uma carreira. Eu não quero construir uma carreira teológica lá, eu quero construir uma carreira mais histórica, entendeu? Porque se eu envolver teologia lá, como é muito forte esse traço em mim hoje, de teologia, lá eu levo o meu público teológico. Aí, meu amigo, aí o canal desengrigola.
Aí o canal bate 2.000, 3.000 inscritos, quando o canal bater, aí eu não vou poder mais falar de história, entendeu? É isso, tá? Não, vamos lá. Então não dá, Sandrão. Uma coisa interessante, o Evangelho de Mateus, o autor usa o termo 14 gerações. Primeiro capítulo, como 14 gerações Davi até 14 gerações. Ele tentou fazer um bagulho assim, né? Quando eu vi isso pela primeira vez, 14 gerações, eu simplesmente vi quanto uma geração, em média, multiplica por 14, vendo quanto tempo passou. Por que não faz tudo num canal só e cria uma playlist? Não dá. Porque existe a questão de público, tá, Brandão? O perfil dos inscritos do canal aqui são pessoas, são homens, estudantes de teologia, líderes de igreja em geral, mas são pessoas interessadas no estudo de grego, crítica textual e coisas relacionadas a isso. Se eu gravar um vídeo, por exemplo, falando de política, não vai interessar esse público. Entendeu? Não, é só para você entender, tá? Então eu posso até criar uma playlist, a playlist falando sobre o movimento skinhead, por exemplo. O cara que assiste o conteúdo, veio no meu canal por causa do conteúdo de teologia, não vai assistir esse conteúdo. Então esse conteúdo atrapalha o meu conteúdo de teologia, entende? De grego. Eu posto um vídeo de grego aqui, dá 300 visualizações. Se eu postar um vídeo falando sobre o movimento careca no Brasil, os carecas do Brasil, por exemplo, eu tenho um livro aqui chamado, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o livro aqui. Cadastros brancos. Por exemplo, se eu gravar um vídeo nesse canal falando sobre os carecas do subúrbio, da Márcia Regina da Costa, sobre isso aqui, a galera de teologia não tá nem aí, cara. O que os caras querem com isso? Não querem nada. Entendeu? Se eu quiser gravar um vídeo aqui falando sobre o Império Romano, por exemplo, assim, não o Império Romano relacionado com o Novo Testamento, com a Bíblia, ou com o judaísmo, mas se eu falar de Império Romano, pelo Império Romano, vou falar da briga, o que eu acho da briga do Marco Antônio com Otaviano Augusto. Tipo, você tá ligado? Isso não interessa o cristão, não interessa o público aqui. Carecas do subúrbio, mano. Carecas do subúrbio. Movimento skinhead dos anos 80 e 90. Entendeu? Aqui, ó, também tem os Cadarços Brancos, de David Vega. Esse livro aqui, Carecas do Subúrbio, é um estudo sociológico. Só para vocês entenderem. Isso aqui é um livro de uma professora da USP, que ela faz uma análise sociológica do início do movimento e do seu desenvolvimento. Então ela pega relatos, revistas, fanzines, ela faz todo um traçado histórico, né? Ela faz todo um traçado histórico, e ó, inclusive é pela editora Vozes, tá? Foi pela editora Vozes, ó, editora Vozes. Faz todo um traçado histórico do movimento. Só que aí que tá. Quem assiste esse vídeo, quem tá nessa live, tá interessado nesse assunto? Não tá. Entendeu? Não é todo mundo. Então, por exemplo, eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre. Deixa eu pegar um livro aqui, ó. História dos partidos políticos brasileiros. Não é todo mundo que tá interessado. Eu tenho um livro aqui do Valdemir Chacon, que é bem legal. Então, assim, eu vou falar de, né, Hitler. Porra, eu tenho uma porrada de livro aqui sobre Hitler aqui, ó. Ascensão e queda do Terceiro Reich no poder, em guerra, a chegada do Terceiro Reich, Joaquim Fest, que é esse livro de 1.400 páginas. Então, assim, quem está interessado em história não está interessado em teologia. Então, são temas diferentes, entendeu? São temas bem diferentes. Então, cara, mas se você gosta de história, você vai estar inscrito lá no meu canal, Sagato Historiador. Se não gosta de história, você vai estar aqui, teologia. Se gosta dos dois, vai estar inscrito nos dois, é isso. Então eu achei essa forma de separar os temas. Tá? Então eu não posso separar tudo, eu não posso colocar tudo no mesmo canal e separar em playlists, porque aí entra a questão de produção também. Eu posso gravar 3 vídeos e postar os 3 no mesmo dia, um em cada canal, por exemplo. Se eu gravar 3 vídeos no YouTube e jogar os 3 no dia, o primeiro vídeo ele vai ser empurrado, os outros 2 não. Entendeu? Então eu produzo muita coisa no canal e não vai ter retorno de visualização. E os vídeos que dão pouca visualização, eles matam os vídeos que dão mais visualização. Então é bem complicado. YouTube, assim, eu poderia abrir um canal só explicando questões sobre YouTube. Eu poderia abrir um canal só para falar de YouTube. Porque o que existe hoje, canais que só crescem só falando de YouTube. De como funciona a estrutura do YouTube, o que era, como foi, como se tornou e assim vai.
Vamos lá, tem alguma regra para traduzir uma Bíblia? Ou alguém que enganou, mudou o sentido de um texto bíblico? Ungido, essa sua pergunta ela é muito pertinente. Cara, essa pergunta, assim, ela merece essa palavra, pertinente. Literalmente ela merece essa palavra pertinente. Deixa eu só achar aqui o contato do Pai Mota. Deixa eu achar aqui o Pai Mota. O Roberão, fala com esse Pai Mota aqui. Fala com o Pai Mota e fala assim, ó. Eu precisava trocar uma ideia com você sobre isso. É que eu não posso falar na live que é sobre a Septuaginta, sobre materiais da Septuaginta, tá? Mas vamos lá, vamos responder aqui então. Tem alguma regra para traduzir a Bíblia? Na verdade, não tem uma regra específica para traduzir uma Bíblia. Existe uma metodologia de tradução. Tem a mais equivalente, mais a mais dinâmica. Equivalente seria uma tradução mais formal, mais literal. E dinâmica, mais interpretativa. Ponto. Os tradutores, eles navegam entre essas duas. Entende? Ah, mas alguém mudou o sentido de um texto bíblico. Talvez uma tradução, um tradutor em algum dado momento, sim. Mas não em toda a Bíblia. E não em todas. Porque os tradutores são diferentes. E às vezes a influência de uma Bíblia ela ficou circunscrita a um pequeno grupo de pessoas. Não a todos. Então, por exemplo, um erro de tradução da Almeida atualizada. Ela ficou circunscrita a um contexto aqui. Mas o erro de tradução dela não afeta os teólogos ingleses, os alemães, os espanhóis, os franceses, entendeu? Então seria isso. Mas houve uma adulteração na NVI. Quantas pessoas você conhece que utilizam a NVI? Mas a Bíblia de Jerusalém fala rezar em vez de orar. Claro, uma Bíblia católica. Você queria o quê? Entendeu? Então, assim, muitas traduções elas ficam circunscritas a um pequeno grupo de pessoas. Então, se você achar que existe uma adulteração ali, a tradução Novo Mundo. Pô, a tradução Novo Mundo ela só influencia Testemunha de Jeová e alguns antitrinitarianos. Ponto. Zero. Morre aí, entendeu? O livro de Samuel está alterado? Não sei. Em sua opinião, qual o códex mais famoso? Vaticanos. Na verdade, eu acho que os mais... Não. Se a gente for falar de manuscrito bíblico mais famoso, eu acho que o Leningrado é o mais famoso. É o Leningrado, que é o da Bíblia hebraica, que é o que aparece mais. Aí, se a gente for para o grego, aí a gente vai oscilar entre os sinaíticos e vaticanos. Né? Normalmente, os sinaíticos aparecem mais. Só que o Vaticano está sempre citado ali, pau a pau. Dificilmente você vê o sinaítico sem Vaticano e o Vaticano sem sinaítico. São dois irmãos. Seria isso. Fechou? É isso. E, ó, gente, quem puder dar uma força para nós aí, financeira, uma doaçãozinha, agradeço desde já. Vou tirar uma água do joelho e nós vamos ficar até as 11h30 aqui hoje, beleza? Como é que é? E os 10 real, nada? Dá o like é fácil, né, Marcos Vini? Mas os 10 real que é bom nada, né? Brincadeira. Tamo junto.
Já vou até aproveitar e salvar o número do Roberão aqui. Grande Robério. Isso aí, Roberão. Se comparar texto maçorético com o manuscrito com Samuel está alterado, o que o senhor acha disso? Comparar, eu não sou especialista em Antigo Testamento, Palha, lembra disso? Agora que eu vi o nome aqui escrito, Palha, então, Palha, eu não sou especialista em Antigo Testamento. Aí eu teria que dar uma olhada, ver, comparar, mas eu não tenho tempo para isso não, parceiro. O hebraico é complicado. Ainda mais hebraico sem pontuação maçorética. Eu sou um leitor muito fraco de texto maçorético e assim, com muita ajuda. Com muita ajuda. Né? Muita ajuda, mas é isso aí. Então, eu teria que analisar a situação para poder falar alguma coisa. Teria que analisar. Que é tenso? Que é tenso. Né? Oh, pensou? Pensou lá imagina lá João na ilha de Patmos, colhendo cogumelos na varanda de cristal, a avenida paralela toma forma de aspiral. Deixa eu ver a música, mano. Colhendo cogumelos, vamos lá. Vamos lá. Colhendo cogumelos na varanda de cristal. Ó. Ali. Vamos lá, vamos lá. Só para. Imagine a cena, gente. Isso aqui vocês vão rir comigo, hein? Ungido, olha só. João de Patmos. Hã? João de Patmos sentadão lá e vendo os cogumelos, ó. Só para loucos, isso é só para loucos. Caretas não. Só para loucos, isto é só para loucos. Ah, colhendo cogumelos na varanda de cristal, a avenida paralela toma forma de aspiral. Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal, ficar muito louco, curtindo o visual. Só para loucos, isso é só para loucos. Caretas não, só para loucos, isto é só para os raros. Aí imagina João com o anjão do lado e colhendo os cogumelos. Confesso abestalhado, nunca vi nada igual. O banheiro era refúgio, recanto espiritual. Lá em cima, na estante que eu guardava ali nos ralos, em cima da mesa, perto do vaso, colhendo sempre flores no espaço do universo, espinhos do destino fazem parte dos meus versos. Só para loucos, isso é só para loucos. Caretas não. Só para. Rapaz, o cara colou na certa, né? João, cogumelo e anjos, mano. É visão, velho. É visão, cara. Agora eu vou estudar Apocalipse só lendo. Eu vou estudar Apocalipse ouvindo ventania. Ó, confesso abestalhado, nunca vi nada igual. O banheiro era refúgio, recanto espiritual. Ó. Não. Que João usou cogumelo pra escrever o Apocalipse. Aí foi foda, hein, mano. Aí foi foda. Não, bicho, desculpa, cara. Não dá não, não dá não. Você sabe de onde veio o nome Lúcifer em Isaías? Sim, da Vulgata Latina, Marcos Vinícius. Ah, é uma ilha onde ficavam presos, da mais alta periculosidade romana, lá. Acho que a Bíblia é o único livro da história que estimula e exige estudantes apaixonados pela Bíblia aprender 4 línguas: hebraico, aramaico, grego e latim.
Sandrão, deixa eu ver o que ele comentou antes. Hã? É o único livro da Bíblia que estimula e exige de estudantes apaixonados a aprender 4 idiomas. Pode pôr 8. Pode pôr 8, Sandrão. Aí você fala, por que 8? Porque assim, ó, você quer estudar a Bíblia? Português, hebraico, grego, latim, aramaico. Então, são 5 línguas. Aí, para você ter acesso a conteúdo desses idiomas, inglês, língua, estudos específicos, francês e alemão. 8 idiomas. Assim, para ter um conhecimento geral, 8. Aí você quer ficar fodão no Novo Testamento? Aí você vai ter que partir para o quê? Aí você tem, não sei se eu adquiri o latim, eu coloquei o latim aqui então. Português, hebraico, grego, latim, aramaico, inglês, francês, alemão. Aí se você quer virar um especialista em Novo Testamento, você pode adicionar um copta aí, tranquilo, um copta. São 9 idiomas, copta. Aí você vai ter se a gente inserir o siríaco como língua aramaica, tá inserido. Então vamos inserir aqui. Então pelo menos 9 idiomas. Se você for estudar específico, assim, geralzão, geralzão, entendeu? O Brossa, salve Brossa. Se você tivesse que escolher um desses 2 nomes para seu filho, você escolheria Septuaginta ou Rapax Legomenon? Nenhum dos 2, mano. Eu colocaria um nome japonês nele. Lá na liturgia do Vaticano, eles usam aramaico na igreja ou é só latim? Cara, você tem que ver que é só latim, parceiro. Você não precisa perguntar para mim, é só você ver qualquer vídeo lá, mano. É latinzão. É latinzão e pauleira, mano. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado por acompanhar essa live. Agradeço aí mesmo a todos, tá? Muito obrigado aí quem pôde ajudar a gente. Deus abençoe vocês. Literalmente, Deus abençoe mesmo. E tamo junto no campo de batalha, tá? E ó, pro canal Sagata Historiador, ó o tanto de coisa que eu tenho que colocar ali. O Sagata Historiador, eu até tô pensando em voltar a mudar o nome dele, colocar um outro nome, porque também vai começar com muito estudo de literatura, cara. Eu tenho comentado bastante sobre livros literários lá. Machado de Assis e por aí vai, né? Rapaz Legamenon. Que rapaz Legamenon? Que, mano? Heitor é o nome da hora. Aquiles, hã? Aquiles, hein? Ó, Aquiles! Quádruplos, hã? Só nome de baitolão. É uns nomes da hora, assim, velho. Hã? Odisseu, hein? Pessoal, Odisseu, vem cá, moleque. Obedece seu pai, rapaz. Odisseu, hein? Ó, e é isso aí. Mas tamo junto. Deus abençoe vocês. E tem que ser um nome que combine com Euclair, né? Odisseu Euclair. Aquiles Euclair. Aquiles e Euclair não. Heitor Euclair. Odisseu Euclair. Ó, Odisseu, velho. Agamenon Euclair. Agamenon, pensou? Qual que é o nome seu? Agamenon. Filho de Euclair. Ó, Agamenon, bicho. Da hora. Prototocós seria um nome massa. Deus me livre. Prototocós, vem aqui, moleque. Obedece seu pai. Ah, não cola não, não cola não, não cola não. Não cola não. O meu é... A minha esposa, ela perdeu. Se fosse homem, se chamaria Yusuke, mano. Yusuke. Se ele tivesse vivo, teria em torno de uns 10 anos agora. Não, já seria uns 12 já, né, Maria? Seria uns 12. Não, é que você perdeu ele com poucas semanas, né? Ele nasceria quase um ano depois. Ele teria 11 para 12. Pensou, Yusukezão? Ei, vem cá, Yusuke, respeita teu pai. Pensou? Aí eu teria um filho e não livros. Seria um filho e não livros. Bora. Um abraço a todos. Um salve aí. Muito obrigado e tamo junto.